Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Motivação é passageira, disciplina é o que constrói destinos. Os estoicos ensinavam que não controlamos o mundo, mas controlamos nossas ações, pensamentos e escolhas. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que precisa ser feito. Disciplina é escolher o que é difícil agora, para não sofrer depois. É acordar cedo quando o corpo quer dormir. É estudar quando a mente quer distração. É dizer não aos impulsos que te afastam do seu propósito. Marco Aurélio escrevia: faça o que a sua natureza exige, levante-se e cumpra seu dever. A disciplina não é punição, ela é respeito por quem você quer se tornar. Enquanto muitos esperam um momento perfeito, o estoico age mesmo sem vontade, porque ele sabe, ou você domina a si mesmo, ou será dominado pelos seus desejos. Uma pequena ação disciplinada por dia constrói uma mente inabalável. Antes de começarmos, faça um compromisso com você mesmo. Comente aqui embaixo: a partir de hoje, eu terei disciplina. Meu dia será perfeito, produtivo, organizado e abençoado. E fique comigo até o final do vídeo, porque a última mensagem pode mudar a forma como você enxerga sua própria força. Disciplina, para o estoicismo, é aprender a mandar em si mesmo. Não é ser duro por ser duro, não é viver sem alegria, é aprender a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que algumas coisas dependem de nós e outras não. O mundo, as pessoas, o clima, os problemas, tudo isso foge do nosso controle. Mas nossas escolhas, nossas atitudes e nossa forma de pensar estão em nossas mãos. A disciplina nasce exatamente aí. Imagine um jovem chamado Lucas. Todos os dias ele acordava cansado. O celular ficava ao lado da cama. Assim que o despertador tocava, ele pensava: só mais 5 minutos. Esses 5 viravam 20, 30. Ele se atrasava, começava o dia correndo, irritado, com a sensação de culpa. Um dia, ele leu uma frase de Marco Aurélio: você foi feito para agir. Por que então permanece na cama? Aquilo o atingiu. No dia seguinte, quando o despertador tocou, o corpo pediu para ficar, mas ele se lembrou: disciplina é fazer o certo, não o confortável. Levantou. Foi difícil, mas levantou. No primeiro dia, foi sofrido. No segundo também. No 10º já não sofria tanto. Depois de um tempo, virou parte de quem ele era. A disciplina começa assim, com pequenas vitórias contra a própria preguiça, contra o medo, contra a vontade de desistir. Sêneca dizia que não é a força que nos falta, é a constância. Muita gente começa animada e para no meio. O estoico não espera a animação, ele cria o hábito. Pense em alguém que quer mudar de vida, estudar, treinar, trabalhar melhor. Se ele só agir quando estiver motivado, vai falhar. Mas se decidir, todos os dias, mesmo sem vontade, farei um pouco, a mudança acontece. Disciplina é como construir um muro, tijolo por tijolo. Um dia não parece nada, 100 dias constroem algo forte. O homem sem disciplina vira escravo dos próprios desejos, come demais, gasta demais, procrastina, se irrita fácil, desiste rápido. Já o homem disciplinado aprende a dizer não para si mesmo. E esse não o torna livre, porque quem não controla a si será controlado pelas circunstâncias. O estoico entende que a dor do esforço é pequena, perto da dor do arrependimento. Disciplina não é castigo, é cuidado com o próprio futuro. O maior inimigo da disciplina não é a dificuldade, é o conforto em excesso. O conforto promete descanso, mas entrega acomodação. Promete paz, mas entrega estagnação. Os estoicos sabiam disso.
Eles ensinavam que uma vida muito fácil torna a mente fraca e o caráter preguiçoso. Quando tudo é confortável, o ser humano para de crescer. Imagine agora a história de Caio. Caio tinha um bom emprego, uma casa confortável e tudo o que precisava para viver. Depois do trabalho, ele só queria o sofá, a televisão e o celular. Eu mereço descansar, pensava, e de fato descansar é importante. O problema é quando o descanso vira fuga. Ele dizia que ia começar a estudar, que ia cuidar da saúde, que ia organizar a vida, mas sempre deixava para amanhã. Com o tempo, começou a se sentir desanimado, sem energia, sem propósito. Nada estava errado por fora, mas por dentro ele sentia um vazio estranho. Era como se estivesse parado no tempo. Um dia, ouviu uma frase de Sêneca: "Uma vida fácil demais enfraquece a alma." Aquilo o fez pensar. Ele percebeu que estava evitando qualquer tipo de esforço. Tudo que dava trabalho, ele adiava. Tudo que causava desconforto, ele fugia. Então decidiu mudar uma coisa simples. Começou a acordar mais cedo para caminhar, mesmo com preguiça. No começo, o corpo reclamava. A mente dizia: "Volta para a cama, está quentinho, está bom aqui." Mas ele ia. Depois decidiu diminuir o tempo no celular. Doeu. O tédio apareceu, o silêncio o incomodou, mas ele ficou. Depois começou a estudar um pouco todos os dias, sem vontade, mas com compromisso. Nada disso foi fácil, mas algo mudou dentro dele. Ele começou a se sentir mais forte, mais confiante, mais vivo. Os estoicos acreditavam que o desconforto voluntário nos prepara para os desconfortos inevitáveis da vida. Se você nunca enfrenta pequenas dificuldades, quando uma grande chega, você quebra. É como um músculo. Se nunca é usado, atrofia. Se é treinado, fortalece. O conforto em excesso nos torna frágeis. A disciplina nos torna firmes. Marco Aurélio dizia que devemos aceitar o que é difícil como parte da nossa formação, não como castigo, mas como treino. Enfrentar pequenos desconfortos, suportar um pouco de cansaço, dizer não a um prazer imediato, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Essas pequenas escolhas constroem uma mente forte. O estoico não busca sofrimento, mas também não foge dele quando é necessário para crescer. Porque ele sabe, ou você escolhe o esforço agora, ou a vida vai te ensinar com dor depois. Muita gente acha que disciplina é fazer coisas grandiosas de uma vez, mas os estoicos pensavam diferente. A verdadeira mudança nasce do pequeno, repetido todos os dias. Imagine a história de Ana. Ana queria mudar de vida. Sentia que estava parada, sempre cansada, sempre adiando seus sonhos. Um dia decidiu que iria acordar às 5 da manhã, treinar por 1 hora, estudar mais 2, organizar toda a casa e ainda trabalhar com foco total. No primeiro dia, até conseguiu. No segundo, quase. No terceiro, desistiu. Ela se sentiu fraca, incapaz. Pensou que não tinha disciplina, mas então lembrou de uma ideia estoica simples. Não tente carregar o mundo. Comece carregando o que está ao seu alcance. Ela mudou a estratégia. Em vez de querer mudar tudo, decidiu começar com uma única ação: acordar e arrumar a cama todos os dias. Só isso. Parecia pouco, parecia bobo, mas ela fez. No primeiro dia arrumou, no segundo também, no 10º virou automático. Depois acrescentou mais um hábito: caminhar 10 minutos, só 10. Mesmo com preguiça, ela ia. Depois 15, depois 20. Sem perceber, a disciplina estava criando raízes. Os estoicos sabiam que o caráter é construído como uma estrada, passo a passo. Epicteto dizia que ninguém se torna forte da noite para o dia. Primeiro, aprende-se a suportar pequenas coisas. Depois, coisas maiores.
Cada pequeno hábito é uma promessa que você cumpre com você mesmo. E toda vez que você cumpre, sua mente aprende: eu sou alguém que faz o que precisa ser feito. Isso muda tudo. Disciplina não é um grande ato de coragem, é uma sequência de pequenas decisões corretas. Levantar quando o despertador toca. Beber água em vez de mais um refrigerante. Ler algumas páginas em vez de rolar o feed. Ficar em silêncio quando a raiva pede para falar. Essas escolhas parecem pequenas, mas somadas constroem uma pessoa forte. Ana, meses depois, já treinava, estudava, trabalhava melhor. Não porque virou outra pessoa, mas porque construiu, pouco a pouco, a identidade de alguém disciplinado. O estoico entende. Não espere se sentir pronto. Comece pequeno, seja constante e confie no processo, porque a disciplina não transforma sua vida em um dia. Ela transforma sua vida em todos os dias. Dentro de cada pessoa existe uma voz. Ela não grita, mas insiste. Ela sempre aparece quando é hora de agir. Ela diz: hoje não, amanhã você faz. Só dessa vez. Você merece descansar. Não vai fazer diferença. Essa voz é o maior inimigo da disciplina. Os estoicos ensinavam que nem todo pensamento merece ser seguido. Pensamentos surgem o tempo todo, mas você não é obrigado a obedecer a todos eles. A mente busca conforto, evita esforço e tenta afastar você do que é difícil. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos controlam, mas a forma como reagimos a eles. O cansaço pode existir, a falta de vontade pode existir, a dificuldade pode existir, mas a decisão ainda é sua. Disciplina é aprender a observar essa voz e não se deixar dominar por ela. Cada vez que você cede, ela se fortalece. Cada vez que você resiste, ela enfraquece. É uma luta interna, diária e silenciosa. Disciplina é aprender a dizer a si mesmo: eu não tenho vontade, mas vou mesmo assim. Está difícil, mas é exatamente por isso que é importante. Eu prometi, então eu cumpro. Marco Aurélio lembrava a si mesmo do seu dever, não do seu conforto. Ele se tratava com firmeza, mas com respeito. Não com raiva, mas com responsabilidade. A mente sempre vai tentar proteger você do esforço. Esse é o papel dela. Mas o crescimento está do outro lado do desconforto. O estoico não briga com a própria mente. Ele a observa, reconhece o que ela diz e escolhe não obedecer. Porque ele sabe, a vontade muda, o ânimo oscila, mas o compromisso permanece. É assim que a disciplina se fortalece. Não quando tudo está fácil, mas quando a voz da desistência aparece e mesmo assim você continua. A disciplina não serve apenas para alcançar metas externas. Ela constrói algo muito mais valioso: paz por dentro. Quando você vive sem disciplina, sua mente fica em conflito. Você promete e não cumpre, planeja e adia. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Isso gera culpa, ansiedade, sensação de fraqueza. O estoico busca harmonia interna. E essa harmonia nasce quando suas ações estão alinhadas com sua razão. Quando você faz o que sabe que é certo, mesmo sem vontade, algo se acalma dentro de você. Marco Aurélio dizia que a verdadeira tranquilidade vem de cumprir o próprio dever. Não importa se o mundo reconhece ou não, o que importa é você saber que agiu corretamente. Disciplina é isso, viver em acordo com seus valores. Quando você acorda e cumpre o que planejou, sua mente aprende a confiar em você. Você deixa de se ver como alguém que sempre adia e passa a se ver como alguém que executa. Essa confiança gera respeito por si mesmo, e respeito por si mesmo gera paz. A indisciplina cria barulho interno, a disciplina cria silêncio. Não o silêncio da ausência de problemas,
mas o silêncio de quem sabe que está fazendo a sua parte. O estoico entende que não pode controlar tudo, mas pode controlar seu esforço, sua postura e sua constância. Ao focar nisso, ele deixa de se preocupar com o que foge do seu alcance. A disciplina também ensina a aceitar o desconforto sem desespero. Quando você se acostuma a fazer o que é difícil, o medo diminui, a insegurança diminui, a mente para de fugir. Você começa a pensar: se for difícil, eu aguento. Se for cansativo, eu continuo. Se eu cair, eu levanto. Isso é força interior. Aos poucos, a disciplina cria uma base sólida. E sobre essa base, a ansiedade perde espaço, a procrastinação enfraquece e a vida ganha direção. É fácil parecer forte quando há pessoas observando. É fácil manter a postura quando existe cobrança externa. O verdadeiro teste da disciplina acontece no silêncio, quando só você sabe o que deveria fazer. Os estoicos davam enorme valor ao caráter invisível. Aquilo que você faz quando não há plateia revela quem você realmente é. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em seu diário para se lembrar de viver com simplicidade, autocontrole e responsabilidade. Não para mostrar a ninguém. Era um compromisso consigo mesmo. Disciplina é isso, cumprir o dever sem precisar de reconhecimento. Quando você estuda sem que alguém cobre, quando treina sem postar, quando trabalha bem mesmo sem elogio, quando escolhe o certo mesmo que ninguém saiba. Nesses momentos, você está formando seu caráter. A maioria das pessoas depende de pressão externa para agir. Se não há chefe, não há cobrança. Se não há professor, não há estudo. Se não há alguém olhando, não há esforço. O estoico inverte essa lógica. Ele se torna o próprio supervisor. Ele pergunta a si mesmo: o que um homem correto faria agora? E então faz. Essa postura traz liberdade, porque você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser guiado por princípios. A disciplina no invisível cria uma força que aparece quando a vida exige. Quem treina em silêncio reage melhor na crise. Quem se prepara sem aplausos não desmorona quando a pressão chega. Além disso, agir corretamente sem testemunhas constrói algo raro: integridade. Você passa a ser a mesma pessoa em público e em particular. Isso elimina a hipocrisia interna e fortalece a identidade. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas honrar o compromisso com quem você quer se tornar. O estoico sabe que o maior juiz não é a sociedade, é a própria consciência. E quando ela está em paz, nenhum aplauso é necessário. A disciplina não é uma fase. Não é algo que você usa por um tempo e depois abandona. Ela é um caminho. No começo, ela parece pesada. Exige esforço, renúncia, constância. Mas, com o tempo, ela deixa de ser um peso e se torna parte de quem você é. O que antes era difícil passa a ser natural. O que antes exigia força passa a ser hábito. Os estoicos entendiam que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo dos próprios impulsos. A disciplina corta as correntes invisíveis que prendem a mente ao prazer fácil, à preguiça, ao medo e à procrastinação. Viver com disciplina é viver com direção, é acordar e saber o que precisa ser feito, é agir mesmo quando não há vontade, é manter o caráter firme quando as emoções querem dominar. Marco Aurélio, no meio de guerras, doenças e pressões, escrevia para si mesmo: não desperdice mais tempo discutindo como deve ser um homem de bem. Seja um. Essa é a essência da disciplina estoica. Menos discurso, mais prática. Menos promessa, mais ação. Menos expectativa, mais constância. A vida sempre terá dias bons e dias ruins. A motivação vai subir e descer.
O mundo vai mudar. As pessoas vão mudar. Mas a disciplina permanece como âncora. Ela não garante uma vida sem dor, mas garante uma mente preparada. Não promete facilidade, mas entrega força. Cada dia é uma chance de reafirmar esse compromisso. Fazer o que é certo, agir com retidão, não fugir do esforço, não trair a própria consciência. A disciplina, no fim, é uma forma de respeito. Respeito pelo tempo, respeito pelo próprio potencial, respeito pela pessoa que você pode se tornar. É assim que o estoico caminha, em silêncio, com constância, governando a si mesmo, construindo dia após dia uma alma firme e inabalável. Se esse conteúdo te ajudou a refletir e a fortalecer sua mente, inscreva-se no canal Os Estoicos. Aqui nós falamos sobre disciplina, autocontrole e sabedoria para a vida real. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e continue conosco nesse caminho de fortalecimento interior. Lembre-se, você não controla o mundo, mas pode controlar a si mesmo. Até o próximo capítulo.